Seja Sim, muito bem-vindo, Basílio. obrigado. Eu sou Emma Erben de Castro e eu estou aqui também na base da APMT, no Departamento de Comunicação. E a APMT criou uma campanha de Natal, como nós fazemos todos os anos. E este ano a gente escolheu uma história muito emocionante também, que faz parte da rotina, da vida de muitos missionários. E nós Sim. ouvimos a história do Richard, né, Basílio? O nosso missionário Basílio está no Senegal. Desde quando vocês estão lá, Basílio? Nós estamos no Senegal desde abril de 2014. Abril de 2014. Saímos de Guiné, né? Porque desenvolvemos um trabalho em Guiné-Bissau de 2003 a 2013. E aí depois viemos, esse é o nosso segundo campo, Senegal. Desde 2003, vocês estão, então, no campo missionário. Que bom. Isso, campo Que, missionário no continente africano. que bênção, então. E vocês têm várias histórias, com certeza, mas uma história que a gente quis compartilhar com nossos, Sim, os nossos ouvintes e compartilhar o sentido do Natal, né? Porque é claro que com o consumismo, com o mundo, tudo isso, aquilo se voltou a uma festa familiar, o Natal se voltou a uma festa familiar, uma festa de sim, confraternização, uma festa de presentes, de amigos. Mas o sentido do Natal, nós queremos assim resgatar realmente aquilo entendo. que faz sentido para nós, né? Principalmente por que as igrejas precisam fazer missões, como é que é a vida do missionário, o que acontece com ele. Então, nós Sim. queríamos conhecer um pouquinho mais do Richard. Não sei se você que está nos assistindo, já entrou lá no site, você já ouviu, você pode ouvir por áudio a história do Richard, um senegalês que o nosso irmão Basílio teve a bênção e o privilégio de estar com ele. E você pode ler a carta também, pode compartilhar e pode se envolver também nesses projetos, né? Então, como é que foi o seu encontro com o Richard? Vamos começar a contar um pouquinho a história para os nossos ouvintes aqui, Basílio. E, Ah, an e, isso. an an e antes de Ah, você também começar com a história, eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão nos assistindo, né? E que você também possa ser edificado com essa história e ainda dá tempo de compartilhar para alguém que você gosta, que você sabe que possa se envolver na obra missionária para assistir com a gente. E vocês podem compartilhar também no chat aqui, que a gente vai estar, na medida do possível, talvez o Basílio vai poder responder algumas perguntas, né? legal. Joia. Então, Emma, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela oportunidade que nós temos aí de estar compartilhando aquilo que é fruto da graça de Deus em nós e através de nós, né? Essa história que, de fato, é algo que tem Deus aí em todo o percurso. E se existe as ações humanas, existe a ação do servo conduzida pela orientação e o comando do Senhor da Seara. Amém. Então, mais ou menos essa a trajetória de toda essa história. Então, como eu já disse, nós chegamos aqui no Senegal. O Senegal é um campo missionário bem, em relação à Guiné-Bissau, bem atípico, bem diferente. Parece que na mente das pessoas, como são países que fazem fronteiras, então é aquela ideia, né? Vou tirar de letra, tal. Já tive 10 anos de Guiné, aquela coisa, mas é uma realidade totalmente diferente. Todo dentro do mesmo continente, mas culturas, cosmovisão, valores, religião e muitas coisas se diferem. E alguma coisa ou outra dentro desse emaranhado todo cultural, você pode pensar aí uma coisa igual a outra, algumas coisas em comum, mas na Sim. maioria delas são diferentes.
Então foi uma chegada a um novo campo, foi novos aprendizados, crescimento em outras áreas as quais não havíamos crescido em Guiné, e Sim. que em tudo redundou em bem para nós e também para o reino de Deus. E dentro de todo esse percurso que nós estamos aqui, houve essa história que é uma história marcante, que eu posso dizer assim, como que eu posso dizer? Uma história marcante onde poderíamos compartilhar uma missão de mão dupla, uma missão Aham. realizada de uma via de mão dupla. Tanto Deus realizando a missão no meu coração e eu realizando essa missão em prol do Richard. Porque Sim. isso se tornou muito marcante. Eu não somente fui o servo que estive executando a missão, mas também fui o servo que sofri a missão do Senhor em mim. Uhum, E por uhum. isso eu a executava. Então, Certo. é uma sequência. Então, por isso que para mim foi bem marcante, porque existem coisas pessoais em mim que Aham. cresceram, frutificaram como a missão de Deus, e aí eu ia realizando essa missão na vida do Richard. Então, nós chegamos, morava num bairro chamado Fanoc, né? É um Sim. bairro próximo à universidade, e um bairro assim tranquilo, calmo, um bairro de várias classes sociais. E ali tinha uma entrada do bairro, uma das entradas do bairro principal. E ali estava ali o Richard. E eu antes de ter qualquer contato com ele, eu sempre passava por ali, porque era um local que você transitava muito, as pessoas transitam, né? E eu sempre via esse senhor ali, sentado. Uhum, A uhum. princípio, ele estava ali, ele se movimentava de um lugar para o outro, com uma bengala, alguma coisa. E ali aí um pouco naquele afã de começar a falar de Jesus, de começar a compartilhar tal, a palavra de Deus. E aí depois eu decidi, vi assim como uma direção de Deus, estar ali perto dele e compartilhar as palavras de vida a ele, que eu sempre Sim. era. E aí eu comecei um processo de aproximação. Aham. Como era uma pessoa que estava ali sentada, sempre com as vestes, aquela pessoa de rua mesmo, né? Ali era a casa dele. E aí eu comecei a comprar um pedaço de pão, um café, levar para ele, servi-lo. E começamos esse relacionamento assim. Uhum. E aí depois eu disse para ele que eu tinha uma palavra de vida para compartilhar com ele. E E como é que ali, foi a reação dele com a sua aproximação? olha, Foi ele aberto? houve uma boa aceitação, entendeu? Houve uma boa Aham. aceitação, ele me cumprimentou, a gente conversamos e houve uma abertura. E Sim. só uma pequena assim, observação, né? É que a origem do Richard, na verdade, é uma origem togolesa. Togolesa, que é um país vizinho aqui, mas ele já tinha muito tempo aqui no Senegal. Sim. E ele veio um pouco da história onde ele pôde abrir e conversar comigo, né? Ele veio para desenvolver a sua profissão aqui, ele era fotógrafo e tal, e ele teve ele passou por algumas situações na vida, coisas essas que ele não compartilhou comigo e que o Certo. levaram àquela situação, aquele Uhum. estado que ele se Uhum. encontrava. E por ali passavam as pessoas, dava moedinha, 25 francos, 50 francos, tal, 100 francos. E ali nós começamos a desenvolver essa amizade. E eu não esperava que isso ia durar aí 2 anos e tal. Jamais, Sim. jamais eu podia mensurar esse tempo. Certo. E aprove a Deus que passamos esse tempo junto.
E aí eu comecei a visitá-lo todos os dias, né? Visitá-lo todos os dias. Levava as crianças de manhã para a escola, e logo após, quando eu voltava, ele já estava ali. Ou o dia que eu levava as crianças para pegar o transporte, ou a coisa para a escola, e aí eu já voltava e passava nele para depois ir para casa. Então, foi mais ou menos essa rotina, esse cotidiano com ele. E como eu estava no processo também de integração, no processo de conhecer as pessoas, de estabelecer relacionamento, isso aí caiu assim, foi uma porta grandemente que Deus abriu. E a partir desse ponto aí, onde eu fui conhecido e onde eu conheci também as pessoas, tanto do bairro e tantas outras pessoas que passavam por ali. Despertou uma curiosidade nas pessoas que estavam te observando? Exatamente isso. Exatamente isso. E depois depois de um tempo que eu comecei a registrar algumas coisas, registrei as minhas visitas e marcando os capítulos, cada dia que ele ouvia, capítulo tal da Bíblia, registrava tudo escrito. Ele aceitou, você falou que ia ler para ele, que eu colocava o áudio também, o áudio eu tinha um tablet e fone também de ouvido, que depois eu passei a utilizar, e ele, todos os dias eu ia ali, e ele ouvia uma sequência. Ele chegou a ouvir o Novo Testamento 2 vezes. Mesmo. Fora os textos de Salmos, de Êxodo e outras coisas mais de acordo com a condução, a orientação de Deus e as necessidades que eu ia percebendo dos momentos, entendeu? Então, qual era a reação dele quando ele ouvia os aí textos? nós temos, eu não sei se eu poderia ler como você falou da questão de uma live do Natal, a palavra de vida, palavra de vida que nós devemos transmitir, a questão do conceito de Natal. Eu gostaria, tem aqui eu tenho um dos cadernos. Você pode mostrar o caderno só para a gente ver? O caderninho está aqui. Inclusive eu tive até que colocar um destaca-texto aqui para ler o texto, a parte que cabe a ele. Sim. Então, esse aqui foi na data 20 aqui, ó, na data 20 do 12 de 2017. Poxa! 20 de 12 de 2017, 5 dias antes do Natal. Do Natal, sim. Olha só. Então vamos lá, eu vou ler uma partezinha. Olha só, como os 2 anos que já se passaram, já vinha caminhando aí, porque esse já é o último ano, sempre quando se aproximava o Natal, eu pedia ao Senhor a conversão do Richard, como o presente de todos os presentes. E neste ano não é diferente. Quero novamente pedir ao Senhor, em nome do teu filho amado, se aprove ao Senhor doar a vida do Richard ao teu filho Jesus nesse Natal, que nesse Natal que se aproxima, que assim seja, para o louvor e a glória do Senhor. Como diz o teu filho, aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vier a mim, de modo algum, o lançarei fora. Sendo assim, ó Pai, está nas tuas mãos, faça aquilo que tu queres. Eu, como servo, submeto a sua soberana vontade, quanto à conversão e o tempo do Senhor para a vida do Richard. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Está aqui registrado. Amém. Então, porque o meu sonho, na verdade,
Eu tinha um sonho de ver ele sentado na mesa da minha casa, junto com a gente, participando de um momento de ceia, de um momento festivo de Natal. Esse sempre foi o meu pedido nos 2 natais que nós passamos juntos. Esta era a minha oração sempre ao Senhor. Sempre na dependência e esperando essa ação de Deus. Então, só para a gente introduzir, né? Aí você tinha feito a pergunta sobre como que eram os encontros Certo. e como que a gente as coisas que aconteciam, né? Então, geralmente, Emma, eu passava em torno de, quando era assim 30 minutos, 40 minutos por dia. Tinha dia que eu estendia mais um pouco, até que a Giza ligava: onde você está, Basílio? Eu estou aqui no Richard. E cada encontro tinha os seus aspectos, tinha as coisas que aconteciam, né? Mas antes, somente registrar uma coisa, como eu sempre ia, e aí eu tinha que encontrar algum local para sentar, né? Eu tive que mandei fazer um banquinho, um banco, pedi para o carpinteiro fazer um banco, porque ali eu ficava sentado ao lado dele. Ali sempre levava aquele banquinho, né? E até alguns amigos meus, missionários, falavam: ó, o homem do banquinho azul lá, porque era aquele banquinho azul. Então, e ali eram momentos muito diferentes. Cada dia era um dia. Cada dia era uma reação da parte dele para com a palavra de Deus. E por isso que eu disse para você que nessas reações, nesses fatos ocorridos, uma coisa que eu pude aprender muito foi a questão da incondicionalidade, né? Em realizar a obra de Deus de uma forma, com um amor incondicional, independente daquilo que vem como resposta, mas é você desenvolver pensando na questão da glória de Deus, de uma forma bem incondicional. E ali, tinha dia que eu chegava, eu encontrava uma reação totalmente aversa ao Evangelho. Totalmente aversa ao Evangelho, totalmente ríspido, até mesmo querendo me agredir, falando tudo. Mas eu sempre olhava para ele diante dessas reações, sempre pensando, olhando como Cristo vinha se olhar para ele, independente das reações dele. E sempre pensava comigo mesmo que, como que eu posso dizer, o que eu posso esperar dele, né? Sem o conhecimento, sem o vislumbrar da glória de Deus. Então eu sempre relevei, e sempre Deus ali orando, e sempre Deus honrando aquela minha presença ali, aquela minha disposição, essa minha insistência. E aí passava alguns momentos, e aí a gente conversava, e quando menos espera, ele estava ali ouvindo a palavra de Deus, e de repente aquele ar ríspido, aquelas atitudes totalmente, algumas vezes se tornavam em prantos e até mesmo em choro, e de um quebrantamento muito grande. Então houve coisas assim, houve um gráfico muito oscilante no decorrer de toda essa caminhada, entendeu? Mas eu pude ver assim a ação de Deus mesmo na vida dele e também na minha vida, ensinando essa incondicionalidade. Teve vontade de desistir em algum momento nesse processo? Teve vontade de desistir, tipo assim? Inclusive, Emma, eu coloquei aqui, eu separei uma página aqui de um caderno, do dia 8/3 de 2017, e eu escrevi, eu fiz a seguinte observação: essa preciso ler. Preciso ler. E e toca exatamente nesse assunto. A sua pergunta
foi exatamente nesse assunto. Basílio, teve algum momento que pensou em parar? Teve algum momento de incredulidade da sua parte? Porque uma pessoa que ouvia 5, 6 capítulos por dia, ouviu em francês, ouviu na sua língua materna, minar, o Novo Testamento todo, um salmo que eu prezei muito, que ele ouvisse muito, era o Salmo 119, onde tem a centralidade nas Escrituras. Ele ouviu várias vezes esse salmo. Então, a minha tônica era a palavra. É a palavra que vai fazer a obra. Então, isso foi, ele ouviu e de forma saturada, a cada dia. E tudo registrado. Então, aí você falando, eu vou até dar uma olhada aqui, estar aqui, deixa eu ver. Eu falei, esse aqui eu preciso ler, e a sua pergunta veio exatamente 8/3. Foi 8/3, está aqui. Ok, legal. Cheguei, olha aqui, ó, tá aqui o caderninho também, grifado com o destaca-texto aí. Olha só. Cheguei ao Richard 7h25 da manhã. Saudei-o e disse que um dia, começando com a palavra de Deus, é um dia de alegria, vitórias, apesar das lutas e dificuldades. Coloquei novamente o Salmo 119 para ele ouvir, porque creio que a vida eterna vem da palavra. A restauração da alma vem pela palavra. Creio na tua palavra. Ela é poderosa ela é poderosa. Prova disto está a minha vida. Eu escrevendo, né? E aí, creio que a tua palavra, Senhor, está salvando a vida desse homem. Como uma espada penetra no coração, como uma espada penetra no coração de um adversário, levando à morte, assim a espada do Espírito penetra no coração deste homem, levando à vida. Pai, Filho e Espírito Santo, eu te peço em nome do teu Filho, empurre um pouco mais dessa espada para dentro do coração desse homem, rendendo completamente a ti, para a glória do Senhor. Aí, depois, eu falando, escrevendo isso, mas depois, já estava me esquecendo. Orei nesta manhã, pedindo que o Senhor fortaleça a minha fé. Porque tem momentos que ela começa a afundar, a naufragar no mar da incredulidade. Afirmei ao Senhor, sou um homem de pequena fé. Tem misericórdia de mim. Então, nesse momento, sempre nesse desejo de ver, de sempre pedir para Deus, penetre essa espada, assim como a espada penetra o coração do adversário e leva ele à morte, que a espada do Espírito penetre no coração do Richard e leve ele à vida. E eu, conversando com Deus, mas ao mesmo tempo já estava esquecendo que naquela mesma manhã, apesar de tanto tempo caminhando, estava sondando, estava batendo na porta do meu coração uma certa incredulidade. E aí eu vou e peço para Deus me ajudar, porque eu sou um homem de pequena fé. Ajuda-me a manter, crendo de que a tua palavra ela é poderosa, como eu disse um pouco atrás. E ela lançada, ela não volta vazia. Então, alguns momentos assim vinha, alguns altos e baixos, até mesmo vontade de não ir mais, mas Deus sempre me conduzia. E eu, quando eu estava lá, eu via sempre como obra da graça de Deus e ação de Deus na minha vida conduzindo. E isso também, Basílio, me lembra, né, da nossa conversa, que a gente sempre é movido um pouco também e ansioso por resultados, né? Sim.
Muito Então, interessante. quando a gente, às vezes, o missionário mesmo está fazendo um trabalho por muito tempo e não vê aos nossos olhos que isso está tendo algum resultado, então, às vezes, a gente começa a desanimar, decair, até assim, as igrejas também que são Sim, parceiras, né? De repente, esse missionário já está há muito tempo e não acontece nada, então vamos ser parceiros de outro missionário, porque esse missionário aqui, tipo, parece que sim. depende de nós, ou depende da igreja, depende de alguma coisa, um fator humano, esse trabalhar do Espírito Santo. Como é que você sentiu e vê essa... Sim, muito boa pergunta, Emma. Em todo esse processo de 2 anos e pouco, alguém chegou e perguntou para mim: e aí, Basílio, você tem certeza que ele se converteu? Eu disse: eu não posso te responder essa pergunta. Uhum. E eu posso te responder uma coisa: eu tenho certeza que Deus foi glorificado. Amém. Uma outra coisa sobre isso, Emma, é o seguinte: Deus é glorificado naquilo que Deus também me ensinou durante todo esse processo, porque muitas vezes nós somos movidos por resultado, como você disse. Mas, havendo a realização da missão e havendo conversão, Deus é glorificado. Havendo a realização da missão e não havendo conversão, Deus é glorificado da mesma forma. Amém. Porque o fim da obra, o fim das missões, o fim da evangelização, de fato, não é em si a conversão, e sim a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Nada mais é do que ele ser conhecido como ele é revelado nas Escrituras. Há alguém, independente se ele converte ou não, Deus está sendo glorificado. Porque Deus está sendo conhecido como ele é revelado nas Escrituras. Então, quando um missionário chega em um povo que não conhece a Cristo, que não conhece Deus, e ele começa a ensinar aquele povo, a pregar para aquele povo que existe um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que sustenta toda a sua criação, um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que está acima dos querubins, um Deus que é a majestade do universo, um Deus... Isso, o fato do missionário estar anunciando Deus dessa forma, isso já é glorificar a Deus, já é dar a Deus a devida glória e tornar aquele povo conhecido desse Deus, como as Escrituras revelam. Independente se houve conversão, Deus está sendo glorificado porque ele está sendo conhecido como ele é revelado nas Escrituras. E quando há conversão, Deus também é glorificado. Mas a finalidade da obra missionária é a glória de Deus. E eu acredito que isso muda todo a nossa motivação. Uhum. Porque se formos basear a nossa motivação para desenvolvermos a obra missionária em resultados, eu acho que seria minimizar a glória de Deus. Seria minimizar o nosso Deus. E eu acredito que a nossa motivação, a razão da existência da obra missionária é para que Deus seja glorificado. Amém. E ele é glorificado como ele é apresentado como ele é. Que bom. Então, É verdade. eu me lembro muito bem, né? Eu me lembro muito bem aquelas experiências de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, depois o rei lá no final escrevia uma carta, realmente, esse Deus do Daniel é um Deus grande, é um Deus que liberta, é um Deus que salva. Olha só, mas não me fala da conversão do rei, mas me fala que o rei, ele conheceu a glória de Deus, quem era o Deus de Daniel. Então isso, Deus estava sendo glorificado. E manda essa carta aí para todo esse reinado e quero que todos reconheçam esse Deus. Então, Deus estava sendo glorificado ali
mas você não vê assim muito relato de conversão, mas a glória de Deus estava sendo manifesta. Então, é isso. Benção. Tá certo que nós desejamos e aprove a Deus. Agora, hoje mesmo eu estava pensando, Emma, em um versículo que diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Sim. Então a glória de Deus, ela deve ser manifestada naquilo que nós estamos fazendo. Então, a obra missionária deve ser feita para a glória de Deus. Nós estamos fazendo. Mas existe uma coisa que nós não podemos fazer. Converter as pessoas. Então, significa que um missionário em si, essa glória para Deus aí, ele não pode fazer isso. Ele pode fazer a obra missionária de forma fielmente, ele pode fazer uma pregação de forma fiel, que glorifica a Deus, ele pode expressar um momento de louvor que glorifica a Deus, mas converter a pessoa ele não pode. Aí isso é Deus. E aí Deus vai fazer e a glória dele vai ser manifesta. Então, joia. Então a gente tem que aprender e tem que lembrar sempre isso também, né? Porque a nossa humanidade, na sua oração, a gente se identifica. Essa vontade da pessoa entender. Eu até mesmo compartilhei, né? Um dos sonhos dele sentado na mesa com a gente, celebrando o sentido do Natal, tal, aquela coisa. Mas isso é o mover do Espírito, né? Ô, Basílio, e você falou também que este acompanhamento, esta amizade te abriu por outras portas. Você podia falar um pouquinho dessas outras portas? É muito interessante isso. Porque ali ficava, como eu disse para você, a entrada para o bairro, o caminho para a universidade pública, e tinha outras universidades, curso privado, assim, e sempre passavam por ali as pessoas. E existiam dois jovens, Alexi e Jean Gabriel. Eles sempre passavam por ali. E, mais ou menos, essa hora, 7h30, 7h40, tal, é o horário de ir para a universidade. E aí, eles sempre me encontravam ali. E eu vi que eles sempre pegavam 25 francos, 50 francos e davam moedinha por isso. Então, nos primeiros dias, eles passavam, olhavam assim para mim, né? Tal, e dava moedinha, ou comprava um saquinho de água, tem um saquinho de água pequenininho que eles vendem aqui, deixava lá. E o Jean Gabriel também a mesma coisa. Um outro dia o Jean Gabriel chegou com uma camisa, uma calça, deu para ele. Mas ele sempre me observando. E o Alexi um dia me parou, como a gente, tudo, bonjour, bom dia, né? Aí foi passando o tempo, ele falou, parou um dia, mas e você? Você faz... Mas todo dia eu vejo você sentado aqui e tal. Mas você é parente dele e tal? Eu falei, não, eu sou amigo dele. Mas você aqui e tal, eu vejo que você todos os dias. Eu falei, não, eu estou aqui e tal, compartilhando a palavra de vida com ele e tal. Ah, tá bom. Aí foi. Aí no outro dia, ele passou mais um tempo, aí ele me deixou o telefone. Eu estava até olhando no caderno aqui hoje. Eu vi que ele escreveu no caderno mesmo o telefone dele. E aí depois nós fomos marcar um encontro, tal, tomar um refrigerante, um suco com o Alexi. Aí ele perguntou, mas o que você faz todo dia? Eu falei, eu compartilho. Que palavras são essas? Né? Aí eu comecei. Falei, não, falou de Jesus, do Evangelho. Aí comecei a conversar com ele sobre o Evangelho. A mesma coisa aconteceu com o Jean Gabriel. A mesma coisa aconteceu com o João Gabriel. E até hoje eu tenho contato, tenho um telefone desses dois jovens. O João Gabriel, inclusive, já até formou em Direito, que ele estava fazendo Direito, hoje está fazendo estágio. E o Alexi está fazendo estágio também. Ele estudava na universidade privada. Então a gente tem sempre contato, tem sempre essa relação. Até hoje começou ali. E começou ali. E o pessoal do bairro, aí o pessoal do bairro começou, eles me viam ali. E o rapaz... sim. E aí um jovem, né? Porque na frente onde o último local que ele ficou, porque ele estava perto de uma avenida, depois mudamos ele para um local mais, uma rua paralela, que não era muito movimentada.
Então ele ficou debaixo de uma árvore, Richard. E essa árvore, as folhas secas caíam, né? Como eu compartilhei contigo. E aí ficava muita folha seca ali, eu falava, mas ficava aqui no local sujo, né? Aí eu providenciei uma vassoura e eu escondia a vassoura no meio dos galhos da árvore. E quando eu chegava Certo. de manhã, se tinha muita folha seca ali, eu varria ali e encostava lá no canto. E um jovem tinha uma família que morava assim em frente, do outro lado da rua, uma família, inclusive o pai dele, todos os dias, quando o pai dele saía de manhã, me via lá, vinha conversar comigo. O pai dele era muçulmano, ele também e tal. E aí eu não sabia que esse jovem estava me observando há um tempo, o Didi. E Hum, aí um dia eu cheguei lá, ele está lá com a vassoura lá varrendo o local. olha só. Aí eu peguei e falei, mãe, mas por que você está falando, você está fazendo isso por quê? Tal? Não, a partir de hoje eu vou ajudar você. Porque eu tenho visto que você Uhum, tem feito isso todo dia e tal. E você, ele não é nem, já sabia, ele não é nem o seu parente, você que vem aqui e aham. tal. Aí ele começou a me ajudar e ele se prontificou a estar comigo. E aí depois ele me perguntou por que disso, né? Por que que eu fazia isso? E Uhum, aí, na hora, no momento, me veio o texto da parábola do bom samaritano que Jesus uhum, contou. E aí eu peguei e uhum. falei para ele, então vou fazer assim, amanhã eu te trago algo para você ler e aí depois a gente conversa. E aí eu tirei a cópia, fiz uma cópia da parábola do bom samaritano e dei para ele. E aí ele viu a história e eu contei que era Jesus que contou aquela história e que aquilo que eu estava fazendo era exatamente em obediência aos ensinamentos de Cristo. E aí ele ficou, tá bom, tá certo. E esse jovem, ele continuou me ajudando, nós temos contato até hoje lá no bairro, eu estou aqui no outro bairro, tenho Sim. lá, entendeu? Então, outras pessoas do bairro foram estabelecendo aí um relacionamento, foram me conhecendo quem sou eu, aí depois já ficava pastor, missionário no bairro, o pessoal já me conhece, já me conhecia dessa forma, né? E sempre com algumas afirmações assim meia que pode produzir aí um certo orgulho no coração, mas a gente deve estar constantemente vigilante, né? Ah, você é um homem muito bom, você é um homem bom, só existe um, é Deus. Esse é fruto da graça de Deus. O que eu faço é aquilo que Deus me ensinou e eu não posso, não vou mais além disso, não passo da posição de servo. E aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Deus colocou no meu coração. Se tenho feito isso é por causa dele. Que bom. Enquanto você bebe um pouquinho de água aí, E é muito, assim, sim, é e muito, aí, sim, pode ah, falar. Não, eu pode falar, pode falar. só tô Ah, querendo assim compartilhar com os nossos ouvintes, né? Porque nós estamos vendo uma história de uma rotina de uma vida missionária que muitas vezes também nós não podemos ver um resultado, é um contexto, né, de muçulmanos, de animistas, é um contexto assim que tem uma cultura muito diferente ao mundo ocidental, né? Então, nós precisamos unir esforços, orações, para que o Espírito de Deus se mova nesse lugar e abra portas, quebre corações, faça entender e compreender essa palavra que está sendo pregada, né? Teu testemunho está sendo assim muito encorajador para que nós possamos ver também uma luta, né? Uma rotina de uma vida que está lá sendo testemunha de Jesus nesse lugar, né? sim, aí um dia, eu lembro de fatos assim, um dia eu estava lá, aí chegaram dois moços, e ficaram em pé, eu estava sentado, ficaram em pé diante de mim, e aí perguntaram, mas o que ele está ouvindo aí? O Rich estava com fome, né? O que ele está ouvindo? Eu falei, ele está ouvindo palavras de vida. Mas é o Alcorão? Eu falei, Uhum. não, é palavras de vida. Ele falou, mas você não pode fazer isso. Ele tem que ouvir o Alcorão. Hum, Não, mas ele está ouvindo. E aí eles ficaram ali um pouco e eu
confesso, eu tive até um pouco de temor, tal, mas aí eles ficaram ali um pouco, depois saíram e tinha um rapazinho assim ao lado, que era dono de uma banquinha que vendia café, né? E aí falou, não, pode ficar tranquilo, isso aí não tem nada, coisa assim, tal. Aí eu fiquei mais... Mas teve momentos assim, um outro dia, uma outra vez, ele estava com fone, chegou uma outra pessoa, um moço também, tirou o fone dele, falou, ele não pode ouvir isso, ele vai ouvir aqui o que eu quero colocar. E eu fiquei observando ali e orando a Deus e pedindo ao Senhor, ali comigo mesmo, em silêncio, na mente, Senhor, eu estou aqui, e você sabe que a ação dessa pessoa, ela é contra a chegada do teu reino. Então, Deus, por favor, o Senhor, é só o Senhor que pode tirar ela daqui, afasta ela daqui e tal. Sim. Ali orando. E aí, quando menos espera, a pessoa foi embora, e ali ele voltava a ouvir a palavra de Deus e tal. Então, de coisas assim, de experiências assim, bem interessante. Mas a questão, tinha dias mesmo, deixa eu ver aqui, eu escrevi... esse caderno, por exemplo, que eu li a oração de Natal, foi o último, é o último. Foram o último mês que nós passamos juntos, tal. E aí, algumas outras coisas que eu também... Mas se você quiser fazer uma pergunta, quem sabe possa calhar. Porque isso, também a gente já está com falta de 10 minutinhos para a gente terminar. Voa o tempo dessa live, ainda mais ouvindo histórias bonitas e de rotinas. Então, a gente queria saber também como é que foi esse desfecho quando ele faleceu. Aí você conta para nós. Aqui, exatamente isso que eu vou compartilhar. No dia 30, olha aqui, no dia 30/7, deixa eu ver aqui. 30/12, né? Foi no dia 30/12. Hoje, aí, isso foi porque ele faleceu no dia 1 de 1 de 2018. Olha só, e aqui, virou o ano. No dia, olha só, isso no primeiro ano de 2018, o primeiro dia de 2018. E no dia 30/12 de 2017. Hoje eu disse para o Richard que para ele só existe uma solução, Cristo. Por quê? Somente o poder de Cristo pode destruir o poder do pecado e os poderes satânicos, os poderes do mal. Disse também para ele, você está como um homem afogando no mar. Um outro homem sai para salvá-lo. E ele diz, não, me deixe aqui que eu quero morrer. Todos os dias eu trago a salvação para você, Cristo Jesus. Sim. Você o rejeita e diz não. A sua situação só Cristo pode mudar. Ninguém mais. Você pode procurar no mundo inteiro. Não encontrará solução. Somente Cristo e nada mais. Esperando aí o final. Esperando com esperança no Senhor e na tua palavra. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu, geralmente era 3 amém, era amém da Trindade, né? Amém da Trindade. Então, aí aconteceu, isso foi no dia 30, agora tem aqui no dia 31. No dia 31 também eu estive, 31/12 de 2017. O Richard ouviu hoje Mateus capítulo 4, e 2 vezes, Efésios 6, 2 vezes, e Mateus capítulo 26, 27 e 28. Esperando... Aí escrevo, né? Esperando com viva e alegre esperança em Ti, Senhor, e na Tua poderosa palavra. Amém, amém, amém. Isso foi... que interessante. A importância do registro, né? Isso Sim. Daí foi um dia antes dele Isso foi então. Agora tem aqui no dia 1º, foi no dia 1º, no dia que ele faleceu, eu estive lá. Eu estive lá. Foi porque eu estive lá, deixa eu ver que horas.
8h30, né? Não, passei um tempo em devocional, depois eu fui para o Richard. Então, eu levantei 8h30 da manhã, tal, registrei isso aí, e aí depois eu fui lá visitá-lo. Isso no dia 1º de janeiro do 1 de 2018. Está aqui, registradinho aqui, escritinho aqui. E aí, eu escrevi o seguinte: o Richard ouviu Marcos capítulo 1 e 2. E espero no Senhor, meu Deus, e coloquei como que é os pinguinhos lá? Esqueci. Reticência. Assim. Resistência. É isso. Espero no Senhor, meu Deus, tal. E aí depois fui para casa. Fui para casa aí em torno de 11h30, meio-dia, que eu recebi a ligação. Alguém me ligou e falou: olha, eu acho que o seu amigo, não sei, mas eu acho que ele faleceu, porque ele estava deitado numa posição e um passarinho chegou, pousou nele, tudo perto do rosto, e ele não fez reação nenhuma. Então deve ter alguma coisa. Você poderia vir aqui e tal. Aí quando eu cheguei, não ficava muito longe de casa, né? De fato ele tinha falecido. E aí uma trajetória de 2 anos, tal, e outras coisas que eu não comentei, né? Chegou uma época que ele não podia mais levantar, ele fazia suas necessidades no local, a gente tinha que trocar as roupas, aquelas coisas todas. Teve uma época que eu tive que levá-lo também para o hospital, esse aí passou batido, ele estava com uma infecção muito grave, passou uma semana no hospital lá, e a gente dando auxílio. Então, infelizmente, aí chegou nesse dia, ele aprove a Deus levá-lo. E aí veio todo aquele, veio o SAMU, né, veio os bombeiros, que falam, e aí levar o corpo, e aí o pessoal do bairro, não, é aquele senhor lá, né? É o Senhor lá que responde por ele. Eu falei, não, eu sou um amigo, sou um servo, auxiliei ele, fiz isso, o pessoal realmente, ele tal. E eu posso dar algumas informações, mas eu não sou assim, 100% responsável, né? E aí tivemos fazendo todo esse trâmite e vendo algumas pessoas, reunindo algumas pessoas, fazendo alguns contatos, né, como que ele tinha uma origem do Togo também, tinha alguns pessoas do Togo, e aí foram feito aí um grupo e tiveram organizando o funeral. E aí o funeral foi feito aqui na capital mesmo, no cemitério São Lázaro, e no cemitério católico. E ali eu tive a oportunidade também de compartilhar a palavra de Deus em 1 Colossenses, capítulo 1, 27. Cristo em nós é a esperança da glória eterna. E o muito interessante também é que tinha um professor da universidade de francês, um professor aposentado, que chegou a dar aula para mim e para a Giza em casa. E ele teve conhecimento dessa história e isso o impactou muito. E tanto que ele esteve presente no funeral. Ele fez questão, falou, eu vou estar presente. E aí é alguém aí também que nós tivemos um certo convívio, uma certa caminhada de compartilhar do Evangelho. Mas agora estamos um pouco mais pelo telefone e tal. Mas foi assim, essas oportunidades que surgiram da apresentação do Evangelho. E hoje eu tenho liberdade lá naquele local de chegar e de compartilhar o Evangelho. Tem pessoas lá no bairro que eu volto, reafirmo as mesmas verdades, tem toda a liberdade. Amém. Tem Que pessoas bom. que têm dito. Então, o trabalho foi feito, a missão foi executada, eu creio que Deus foi glorificado nisso, porque ele foi conhecido como ele é revelado. E o Richard, de fato, conheceu Deus, a glória de Deus, os atributos dele, quem ele é. Muito bom. Uma pena que a gente não pode ficar ouvindo todas essas outras histórias, mas já valeu para que a gente possa ter mais informações e entender
a rotina de um missionário e até onde vai o desafio, o que o missionário pode fazer. E chega uma hora que nós não podemos fazer realmente o trabalho que é do Espírito Santo, que é a conversão, é o novo nascimento. Isso daí não é tarefa nossa, não é tarefa sua, não é tarefa minha, mas a nossa tarefa é pregar, proclamar a glória de Deus. Que bênção mesmo. Ô Basílio, você quer deixar uma palavra aí com as pessoas que estão nos assistindo? Tem várias pessoas nos assistindo, outras que vão assistir posteriormente, que nós vamos deixar salva essa live aqui também. Que possa também ser edificado, já foram edificados, né? Mais uma palavra final sua. Eu quero assim, agradecer a participação, né, do pessoal que esteve conosco e também assim, desafiá-lo, né? Desafiá-lo a estar envolvendo aí com a obra missionária, né? Eu me lembro de um texto gosto muito daquele texto do apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Filipenses e expressando a gratidão dele ali no capítulo 14. Né? É muito interessante que depois que ele mostra que Cristo é suficiente para ele, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando ali de Cristo, né? Eu posso todas as coisas em Cristo. Tanto está na fartura, como na pobreza, na alegria, na tristeza. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor. Mas logo depois, é interessante, mas eu agradeço vocês, meus irmãos, por participar comigo das minhas tribulações, das minhas lutas, por orar comigo. Então, você vê que Paulo, mesmo com a consciência que a suficiência dele era Cristo, mas isso não descartava o valor da irmandade cristã. Sim. Mesmo, eu sei que eu estou suficiente em Cristo, mas a presença de vocês, meus irmãos, participando das minhas tribulações, participando dessa obra que Deus confiou nas minhas mãos, é também imprescindível, é importante. Então, eu gostaria de desafiar você, meu irmão, que participou dessa live, pastores, igrejas do Brasil. Apesar de termos a nossa suficiência em Cristo, mas fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E a sua presença como membro do corpo, como irmão na fé, é indispensável nessa trajetória da obra missionária. Então, um recadinho, um alô, pode cair aí como uma grande bênção em um momento aí que o missionário muitas vezes tem aqueles momentos de desânimo, tudo, e uma simples palavra você pode estar aí colaborando e desenvolvendo. E as suas orações, né? As suas orações, a oração, ela não existe barreira geográfica, ela não existe barreira cultural, linguística. De dentro do seu quarto, você pode estar presente nas nações, fazendo parte aí dessa parte da oração. Venha o teu reino em Senegal, venha o teu reino em Guiné-Bissau, venha o teu reino em vários outros países onde estão todos os missionários desenvolvendo a obra do Senhor. Então, saiba disso, meu querido, e faça parte dessa grande obra da expansão do reino de Deus entre todos os povos. E um Natal, de fato, abençoado, com palavras de vida. Com palavras de vida, que este Natal seja com palavras de vida. É isso que nos deixa aqui também, este testemunho maravilhoso. E quero agradecer muito, Basílio, o compartilhar esse tempo aqui, que nos edificou muito. E também quero convidar você que está nos ouvindo. Tem muitos Richards espalhados pelo mundo. Tem muitos Basílios também espalhados pelo mundo, fazendo esse trabalho, que são missionários da APMT. E a APMT está promovendo essa campanha de Natal. Se você entende esse propósito de um Natal, do nascimento de Jesus para a salvação da humanidade, e você também quer cooperar com esta obra, entre lá no nosso site apmt.org.br
.org.br/Natal. Você vai ouvir uma síntese da história do Richard e você também pode doar, pode fazer a sua oferta especial de Natal para que esta obra possa continuar e os missionários continuem levando essa palavra de vida a muitos, né? Com a gente também, sim. Emma, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse tempo aí contigo. Foi um tempo muito agradável. Você é uma pessoa simpática e que Deus também esteja abençoando você e todos os missionários de base. Amém. Gostaria de deixar uma palavrinha aqui. Sim. Extremamente essencial. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na área do marketing, na área da divulgação, do apoio logístico. Todos os momentos que eu me recorri à base da missão da PMT, fui bem atendido, houve um suporte, houve uma holística, e eu louvo a Deus por vocês que têm nos dado esse suporte aí. Que Deus continue também abençoando vocês. Missionários, vocês missionários de base. São missionários imprescindíveis, dando suporte para nós aqui no campo. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. E aqui, ó, alguém já falou que já doou, já divulgou. Jesus, luz para todos os homens. Muito obrigado. Deus abençoe e redunde em graça sobre todos nós. Amém? Amém. Amém. Tá bom. Tchau.